Oi, tudo bem? Feriado, mas estamos aqui. Hoje é Dia do Trabalhador. É um dos poucos feriados que é feriado de verdade, né? Mas eu prometi fazer uma live e estamos aqui. Vamos lá. Hoje é uma live para falar sobre perguntas e respostas que eu recebo muito no Instagram, tá? E qualquer coisa vocês vão mandando mensagens aqui. Vocês podem mandar algumas mensagens. Vamos ver. Eu vou apresentar aqui algumas que eu recebi nos stories. Essa daqui, ó. Quais as principais diferenças entre os exercícios para grávidas, conforme os trimestres? Primeiro, para passar os exercícios para as grávidas. Gente, eu tô começando a live agora e eu tô respondendo algumas perguntas que muita gente me faz nos stories e nos directs também. Vocês podem mandando aqui que eu vou responder, tá? Se der tempo, a gente responde tudo. E a primeira pergunta é falando das diferenças dos exercícios para as grávidas conforme vão passando os trimestres da gestação. Primeiro, vocês precisam conhecer as modificações gravídicas que acontecem durante a gestação. Tem as modificações fetais e tem as modificações da gestante. Principalmente o que a gente trata no Pilates são as modificações posturais, né? Por exemplo, primeiro trimestre da gestante, são os 3 primeiros meses. A tendência da mama ficar mais sensível, então só tomem cuidado com os exercícios em decúbito ventral. Se ela relatar incômodo, modifica o exercício. Tem um monte de maneira que dá para modificar. Segundo, foca na estabilidade da coluna dessa gestante. Terceiro, dê uma atenção especial à consciência corporal. Não sei se vocês já ouviram falar, tem umas gestantes que elas ficam meio estabanadas, então vocês têm que cuidar muito para orientar o que é neutro, o que não é, e explicar as modificações que ela vai ter conforme a gestação vai avançando, que a tendência é a mama crescer bastante, então vai ter modificação na coluna torácica, o abdômen vai distender muito, então a coluna lombar e o centro de gravidade vão ser alterados com uma ênfase muito grande. Então, vocês precisam orientar essa questão de consciência corporal. E assoalho pélvico, super importante. O Pilates trabalha assim com uma qualidade muito boa essa questão do assoalho pélvico. 60%, mais ou menos 64% das gestantes apresentam incontinência urinária por conta do peso da barriga que vai em cima da bexiga. Então, a questão de fortalecimento do assoalho pélvico é importante. Só lembrando que nesses exercícios aqui que a Má perguntou, eu não vou falar de alguns exercícios específicos, até porque o Pilates não trabalha com uma planilha de exercícios muito específicas. Não é igual na musculação que você tem as fichinhas, segunda-feira você trabalha esse exercício, quarta-feira outro e sexta-feira outro. No Pilates você sempre tem que modificar, até porque a pessoa, dependendo do dia, ela vai chegar diferente do dia anterior. Então, às vezes tem que modificar o exercício na hora, né? Dependendo do relato dessa gestante. Então, eu estou passando os principais tópicos que a gestante que você pode passar para uma gestante no primeiro trimestre. Segundo trimestre, gestantes que não fazem Pilates vão entrar no Pilates a partir do segundo trimestre. Os 3 primeiros meses, se ela não estiver acostumada com essa atividade física, o médico vai pedir para não começar, né? Não fazer nada diferente daquilo que ela já está acostumada. Segundo trimestre de gestação, a barriga vai crescer muito, então evitar exercícios em decúbito dorsal por conta da síndrome hipotensiva que vai ter por conta da compressão da veia cava. Então, evite. Se ela relatar problemas, você modifica. Entrou aqui a Diane, ela fez Pilates comigo gravidinha, ela pode falar, né? Como é que foi as aulas de Pilates quando ela estava grávida. Exercícios para reduzir o edema de membros inferiores, que pode ter compressão lá da veia cava, aumentar os edemas de membros inferiores. Então, você, nas aulas, pode
passar algum exercício para reduzir esse edema. Exercício com as pernas elevadas, exercícios de fortalecimento de panturrilha, né? O Diane falou que foi bom. E foca na estabilidade, de novo, de coluna, membros inferiores e membros superiores. A outra coisa para segundo trimestre é trabalhar ritmo escapulohumeral. Por conta daquela alteração da coluna torácica, tem que ser trabalhado também ritmo escapulohumeral. Terceiro trimestre, a respiração vai estar mais curta, então cuidado com exercícios de alta intensidade, por exemplo, 100. A gestante vai ter alto consumo de oxigênio por conta do bebê que tá grandinho já apresenta unha, cabelo, então é praticamente uma pessoinha já formada. Vai aumentar o consumo de oxigênio em torno de 20%, 15%, então entre um exercício e outro, cuidado com aquela questão de fluidez do Pilates e querer emendar um exercício no outro, tem que dar um intervalo entre um exercício e outro, no terceiro trimestre, que a gestante precisa descansar, tá? Ela vai perder o fôlego, não vai conseguir fazer exercício direito e vai ter muito gasto energético, tá? E cuidado para não aumentar a pressão arterial, que também nessa fase a pressão tende a aumentar. E diminuir as alavancas de exercícios, deixar tudo mais fácil e a alavanca mais curta para trabalhar ainda mais estabilidade. Em resumo, para gestantes é isso. Vou passar bem rapidão, porque senão não dá tempo, senão dá para... de gestante dá para falar, eu falaria assim por uma semana, tá? Em Londrina eu trabalhei num grupo de gestantes, passando fisioterapia pré-natal, fiz vários cursos de pilates pré-natal, fisioterapia pré-natal, então daria para falar um montão de coisa. Mas em resumo, basicamente o tratamento vai ser parecido com quem tem dor lombar, por conta da estabilidade, vai ter que focar no fortalecimento do transverso abdominal e não do reto, tá? O transverso é que dá sustentação para a coluna lombar. Primeiro, desde o primeiro dia de concepção desse bebê, já tem liberação de um hormônio que chama relaxina, que solta os ligamentos, solta o tecido conjuntivo. Então, o transverso de abdômen, ele sai da face tóraco-lombar, dá uma volta pelo abdômen, prende na face tóraco-lombar de novo. Como vai ter relaxamento dessa fáscia, a lombar vai ficar instável. Então, foco no transverso de abdômen. E outra coisa, os multífidos também se inserem ali próximo à região face tóraco-lombar e na articulação sacroiliaca, que a face tóraco-lombar também está lá. Então, tem que trabalhar muito estabilidade, principalmente da pelve e da coluna lombar. Então, foco no transverso e não no reto. Se trabalhar muito força dos retos abdominais, principalmente no final no terceiro trimestre, tem risco de você acabar desenvolvendo uma diástase dos retos, que é uma separação dos músculos do reto abdominal por conta de excesso de força. Há uns anos atrás eu fiz um curso com um americano que eu amo de paixão, que me deu um curso de pré-natal, inclusive, que é o Tim Fleischer, e ele falou de uma dica que eu nunca mais me esqueci. É pensar numa grávida como se fosse uma batata recheada. Então, você pensa na batata recheada, ela tem um corte assim no meio, né? Onde se põe o recheio. E se você apertar as extremidades, que seriam os exercícios de abdominais com foco em reto de abdômen, o que acontece? O reto ele vai abrir. Ou seja, a batata, naquele corte, ela vai abrir e o recheio vai sair. Então, cuidado para não trabalhar muito os retos abdominais e sim o transverso de abdômen. Vamos para outra pergunta. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem perguntando, pode ir falando aqui, tá? Próxima. É normal o paciente com ciatalgia referir dor no glúteo durante a inspiração? Não. Não é normal. Tome cuidado com compressão nervosa, dependendo, na inspiração a pessoa pode estar ativando muito musculatura errada e causando muita compressão abdominal, aumenta muito essa pressão intraabdominal e acaba comprimindo alguma inervação que vai para a região de glúteo, então não é normal, tá? Então cuidado, passe exercícios corretos de respiração, diminuindo essa pressão intraabdominal, manda tá aqui, e lembra sempre de passar crescimento da coluna e não compressão, tá? Isso tem a ver com uma pergunta que me fizeram, que eu respondi no story, talvez é válido eu colocar aqui, deixa eu ver se aparece. Acho que vai aparecer aqui.
Espera só um minuto, gente, eu já acho. Que é relevante, tá? Que foi uma pergunta, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Em relação a essa imagem, devo permanecer, deixa eu ver como é que tá. Aqui minha imagem tá bem em cima. Bom, resumindo, a pessoa vai ter que crescer a coluna e não se apoiar nas paredes, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Não se apoie nas paredes do seu corpo. Tem uma questão do Pilates e que tem uma nova vertente que trabalha a questão de fáscia, dos trilhos anatômicos do Tom Myers, que vem da contração involuntária da musculatura do abdômen por conta de crescimento da coluna. Então, sempre pensar em crescer. Hora que a coluna cresce, só de vocês tentarem ficar mais altos, vai ter uma contração involuntária do abdômen, sem sobrecarregar a pressão intraabdominal, e vai gerar estabilidade pelo core miofascial, que é o core verdadeiro. Deixa eu ver se eu acho uma imagem disso aqui, que seria isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem do livro do Tom Myers, que mostra o meridiano miofascial, a linha profunda anterior, que é o que está lá na região de diafragma, está no ilhopsoas, está nos adutores, está na musculatura profunda de coluna, que é o que dá sustentação. Tem um videozinho aqui que demonstra por onde passa. Começando lá dos pés, essa linha ela passa pela perna vindo por trás, pela musculatura mais interna da coxa e vai pela coluna inteira, passando pelo diafragma e chega lá na garganta, língua, garganta. Então também tem tudo a ver com respiração e alongamento profundo dessa coluna para crescer e não gerar pressão interna. Ok? Gente, vocês têm dúvida? Vai falando, hein? Vou passar para frente. Bom, vamos lá. É possível, se é possível, quando o aluno fala, estava andando e perdi os movimentos das pernas por 1 hora, você libera esse possível aluno da aula? Tem que identificar o porquê. Pode ser, por exemplo, uma pessoa teve uma lesão de cruzado anterior e deu um falseio na perna, e essa perna desliga por inibição neuromuscular e ela perde parcialmente o movimento da perna, a contração do quadríceps, por conta dessa lesão de cruzados. Mas não necessariamente uma pessoa com lesão não pode fazer exercício, pode fazer sim. Então, dá para passar exercício, só tem que identificar muito bem, que pode ter um monte de causa. Então, faça uma anamnese bem feita para ver, tentar identificar a causa, né? Se foi só momentâneo, se a pessoa sempre tem esse problema. Se for recorrente, encaminha para o médico, um ortopedista, talvez um neuro. Eu tive um paciente que ele tinha uma coisa parecida. Ele falava que ele estava andando, um senhor, e as pernas dele desligavam, do nada ele caía, independente de onde ele estava. Isso acontecia 1 vez por semana, mais ou menos. Aí ele me relatou na anamnese que quando, sei lá, uns 20 anos atrás, ele sofreu um acidente de carro, teve um chicote cervical. Depois disso, a perna dele de vez em quando desligava. Ele estava andando, a perna dele desligava, ele caía. Foi feito vários exames, identificou por conta daquela chicote cervical, a artéria vertebral dele criou uma anastomose, ou seja, tem a artéria que sobe, ela interrompeu esse fluxo, ele criou uma ramificação para continuar o fluxo. Só que essa ramificação interrompeu a circulação de outras coisas e o cerebelo dele ficou meio sem vascularização e por conta disso, eventualmente ele perdia os movimentos de perna. Teve que fazer cirurgia, aí não tinha o que fazer no Pilates. Então, faça uma boa anamnese, vê se foi só um dia, se não for, encaminha para um médico para ele investigar isso daí. Deixa eu ver. Posso fazer 100 olhando para o teto? Pode, gente? E aí, sim ou não?
Depende. Se você passar o 100 sem flexão de coluna, com a cabeça apoiada, a coluna torácica apoiada, pode estar olhando para o teto sim. Mas se fizer o 100 clássico com flexão de coluna, a cabeça tem que estar no aceno. Teve algumas outras pessoas que me perguntaram, não pelo aqueles tiques de pergunta, e me perguntaram pelo direct, que eu vou responder aqui rapidinho, tá? Várias perguntas de cervical, gente. Se inclinar a coluna cervical, foi a Dia Almeida que falou. Se inclinar a coluna cervical, a torácica tem que ir junto? Tem. Tem no movimento fisiológico, né? Lembrando que o movimento fisiológico, a coluna torácica movimenta junto com a cervical e a cervical junto com a torácica. O máximo que a cabeça movimenta, a gente chama de aceno da cabeça, que seria isso aqui. Não passa de um punho fechado entre o queixo e o peito. Se passar disso, flexão de coluna torácica, tá? Nas inclinações junto, nas rotações também. Outra pergunta. Luana perguntou: quando devo dispensar um possível aluno que chega relatando muita dor? É bem parecido com a pergunta anterior. Você tem que investigar para ver do que se trata ou não. Se tiver muita dor, a pessoa não vai conseguir fazer o Pilates. Então, se você for fisioterapeuta, às vezes você consegue, né, fazer uma sessão de físio ou encaminhar para um colega, ou encaminhar para um especialista da área, talvez um médico, não sei. Aí você tem que ver por que dessa muita dor. Cauê perguntou: quais melhores exercícios para se fazer em casa, só com colchonete? É o repertório do Joseph do Match Pilates, né? Pilates de solo vai ter um monte de exercícios que é só colchão, só você e o peso do seu corpo, que já está mais que o suficiente. Então, segue o jogo no Pilates de solo, que eu amo. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Acho que Valesca falou alguma coisa. Deixa eu ver. Fala aí pra mim. Por isso, o importante não era antes fazer uma consulta médica? Talvez sim, né? Dependendo da pessoa. Primeiro, tem gente que tem medo de médico, tem medo mesmo. Quando a pessoa chega com muita dor, né? Tem gente que morre de medo de médico, e o fisioterapeuta, às vezes o professor de educação física é uma pessoa mais próxima para bater um papo. É por isso que é legal fazer uma boa anamnese numa aula experimental, né? Você entrevistar de verdade essa pessoa e ver as causas, se encaminha, se não encaminha, se tem pressão alta, a gente consegue pegar também para encaminhar para um cardiologista. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Para alunos hipertensos controlados, podemos proceder normalmente ou temos contraindicações? Normalmente, se está medicado, está controlado, vida normal. A pessoa até precisa de exercício, às vezes mais pesado, algum aeróbio, para melhorar a função cardiovascular, né? Teve uma pergunta que eu respondi no story que eu acho que é válido falar aqui. Uma pessoa me perguntou se um aluno que é muito encurtado pode fazer alongamento estático antes das aulas de Pilates. Eu respondi, é uma coisa que eu faço, eu não costumo passar. Primeiro, porque eu começo uma aula com os princípios básicos de Pilates, eu relembro a pessoa, dependendo se a pessoa faz Pilates comigo há muito tempo ou não, tá? Eu tenho alunos que estão comigo já tem 10, 12 anos fazendo aula, e o aquecimento eu sempre passo relembrando os princípios básicos, que vem respiração, posicionamento de pelve, posicionamento da caixa torácica, mobilidade de escápula, posicionamento e movimento da coluna cervical, os abdominais, as extensões, as rotações, e dá para passar isso de várias formas, sentado, deitado, né, decúbito lateral, não sei, você vai modificando as aulas para ficar mais legalzinho. Valesca falou: na aula experimental fica difícil fazer teste de sensibilidade à dor. Como verificar a Lodinha, por exemplo? Bom, faz uma entrevista basiquinha. Eu sempre deixo uma ficha de anamnese. Dependendo, a pessoa chega mais cedo, entrega a ficha, a pessoa vai preenchendo, né? Por que ela está procurando um estúdio de Pilates? O que ela quer com o Pilates? Quais são os objetivos dela? Tem dor? Não tem? Tem? Quais são essas dores? Descreve. Dói onde? Dói quando? Né? O que melhora? Aí você pergunta, você
pega aquela ficha, dá uma olhadinha, aí você consegue focar nas perguntas que vão ser bem específicas para esse caso de quadro de dor, né? Dependendo da pessoa tem dor no joelho, às vezes é dor na coluna. Então tem tanto tipo de dor e causa de dor que não dá para fazer um protocolo para todo mundo, né? Então, e teste de sensibilidade, dependendo se você for fisioterapeuta, que entender dessa área, aí você marca uma outra avaliação, né? Ou uma aula particular com essa pessoa para vocês conversarem melhor e conseguir esclarecer mais essas coisas. Gente, e é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que não, né? Qualquer coisa, gente, vocês vão me mandando no direct. Acho que já deu nosso tempo de aula, né? Deixa eu ver, já deu 20 minutos já de live. Eu agradeço vocês estarem aqui, feriadinho, mas está todo mundo aqui, né, focado em aprender, compartilhar conhecimentos. Tem muita gente que conversa comigo pelo direct. Eu sempre pergunto coisas também para outros profissionais, por exemplo, de treinamento. Tem uma coisa que às vezes eu não saiba, eu pergunto mesmo. Tem pessoas que não respondem, mas fazer o quê, né? Eu tento responder todo mundo de acordo com o que dá. E semana que vem vai ter mais live, tá? Eu sei que de gestação não deu para falar muita coisa sobre, né, Pilates para gestantes, mas o tempo em 15 minutos não dá, né? Tinha um monte de pergunta. Aí qualquer coisa vocês vão me mandando, eu vou respondendo conforme dá, tá? Bom final de feriado para vocês. Amanhã eu tenho certeza que todo mundo trabalha. Então vamos lá terminar esse descanso, jantar e dar uma descansadinha, tá? Boa semana para todos e nos falamos semana que vem, tá? Beijo!